saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Deus me tocou muito no coração para me compartilhar isso que Deus tem me mostrado no dia de hoje. Hoje, dia 5 do mês de junho, e eu me deparei aqui na palavra de Deus, que é uma data muito especial. Diz assim, ó: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês sexto, junho, no 5º dia do mês, dia 5 de junho, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima um aspecto como um resplendor, como a cor de âmbar. E estando a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos de minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e os céus, e trouxe-me a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio. E dentro que olhei para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provocavam os ciúmes de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei-me os meus olhos para o caminho do norte. E eis que a banda do norte, à porta do altar, estava imagem de ciúmes à entrada. Aqui ele mostra que Deus levou ele até em cima, acima da cidade de Jerusalém, ou seja, acima do mundo hoje, para a gente ter um pouco de noção. E aí Deus mostrou para ele todo o povo de Deus. E esse povo de Deus, eles eram de Jerusalém, eles eram um povo que adorava a Deus, só que Deus ele mostrou para o profeta os ciúmes que Deus estava desse povo. Por quê? Porque esse povo ele estava com uma adoração não ao Deus de Israel, mas sim, eles diziam que adoravam a Deus de Israel, mas eles queriam adorar a Deus e adorar os teus ídolos também. E isso magoou muito o coração de Deus, porque Deus ele é um Deus zeloso e ele tem ciúmes para com o teu povo, porque ele quer a adoração do teu povo para ele, não é para dividir a glória de Deus, não se divide com outros ídolos, outras coisas. E diz mais. E disse-me: filho do homem, vês tu o que está fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Aqui Deus está mostrando para ele: viste agora, filho do homem, quantas abominações o povo de Israel tem feito para que eu me afaste de dentro do meu santuário. Olha que Deus está mostrando aqui. Está mostrando que não tem como a presença de Deus estar dentro de um santuário. Não tem como a presença de Deus estar dentro de um santuário se há ídolos, se o seu coração não está somente para Deus, se o seu coração está dividido. E tudo, quanto mais ídolos você coloca dentro de si, que o santuário somos nós, quanto mais ídolos a gente coloca dentro de nós, mais afastam a presença de Deus para dentro de nós. Aí ele disse assim: e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então disse-me: entra e vê malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede. Então todo o redor, e 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazinas, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Aqui estava mostrando que cada um, que Deus ele revelou para o profeta aquilo que estava em oculto. Deus ele não só levou apenas o profeta para olhar aquilo que estava à vista de todos,
mas Deus também mostrou atrás de uma parede, que era onde o povo escondia os teus ídolos. Deus ele levou o profeta até lá, até no interior, onde que estava tudo escondido e oculto. Aqui mostra pra gente que não há nada que a gente possa esconder de Deus. E ali eles estavam queimando incenso e adorações para os ídolos. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem: ó Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Tá vendo que ainda o povo ainda diz: ó Deus, você não vê a gente, o Senhor abandonou a terra? E diz assim: e disse-me: tornais a ver, e eis maiores abominações do que as que está fazendo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali mulheres, sentadas chorando por Tamuz. Aqui o profeta falou assim: nossa Deus, então tem mais abominações que o Senhor, que esse povo faz para contigo, Senhor? E Deus levou ele até a porta e mostrou mulheres chorando por Tamuz. Tamuz é um ídolo. Ele é um ídolo, é uma estátua. E diz mais: e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. E levantou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então disse-me: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com meu furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não vos ouvirei. Aqui Deus está falando que mesmo que esse povo que faz todos esses tipos de abominações, quando chegar o dia do Senhor, eles podem gritar, podem clamar de qualquer forma ao Deus de Israel, que Deus não vai dar mais ouvido, porque a ira do Senhor, ela não tem misericórdia, ela não tem piedade. Ele dá aviso antes, ele levanta profetas para ir até você, para falar com você, para que você vai se arrependa, para que você vai desça para a oração, para você pedir perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Mas quando ele vem com a sua ira, ele não tem mais misericórdia, ele não tem mais aviso. No capítulo 9, diz assim, ó: os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes das cidades, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. E eis que vinham 6 homens a caminho. Esses 6 homens aqui se refere aos os cavaleiros do Apocalipse. Da porta alta que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão. A sua cinta. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão. Deus ele se levantou do trono para clamar para um desses homens, porque Deus ele já abriu a porta para que esses homens fossem, porque nada acontece aqui na terra sem a permissão de Deus. Deus ele permitiu, mas com a permissão de Deus ele vai falar o que esses homens podem ou não podem fazer. No 4 diz assim: e diz-lhe o Senhor:
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiraram e que gemeram por causa de todas as abominações que se cometeram no meio dela. Aqui ele está falando assim, passa no meio das pessoas que clamaram a mim, que oraram e que me buscaram, com toda a sorte de abominação que eles tiveram, eles se arrependeram. E aos outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri, não poupe vossos olhos, nem vos compadeçais, matais velho e jovem, virgem e meninos e mulheres, até exterminá-los, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. Deus está dizendo assim, começais a fazer isso pelo santuário de Deus. As mortes vai começar pelo santuário de Deus, então nenhum campo escapará da destruição. Só apenas aqueles que têm a marca, quem tem o sinal de Deus. Quem é que tem o sinal de Deus? Aquelas pessoas que sabem buscar, sabem se arrepender, porque todo o tempo, a Bíblia toda foi formada por isso que os profetas veio à terra, foi para ser avisado e para avisar ao próximo. E aqueles que não dão ouvido, aqueles que matam os profetas de Deus, ai daqueles que fazem esses tipos de coisa. Porque quando vir o juízo, Deus não vai ter mais misericórdia de nenhum. No 7, e disse... Começai no santuário, né? E começando pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meu Deus, tomara que não seja por esse vírus, meu Deus, porque a maior porcentagem das pessoas que estão morrendo nesses tempos são os velhos. E diz assim, e sucedeu, pois, que havendo eles ferido, e ficando eu de resto caído sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem, ó Senhor, deixou a terra, o Senhor não vê, pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandastes,